Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o empregado doméstico, tá? O empregado doméstico é um tipo de segurado obrigatório. Só retomando, por que você não usa simplesmente a seguinte lógica? Quem trabalha é segurado, ponto. Não seria muito mais simples? Só que o legislador entendeu que deveria assegurar direitos diferenciados em face de determinadas características de atividades. E também exigir contribuições diferenciadas a depender de cada atividade. Então, você tem que enquadrar em categorias diferentes, porque daí você vai ter a noção exata de quais são os direitos e obrigações de cada grupo inserido em cada categoria. Então, os empregados e os avulsos, que foram os que nós já examinamos, eles podem ser considerados os VIPs da Previdência Social. Por quê? Porque eles terão todos os direitos previdenciários. Todos os direitos previdenciários são assegurados aos empregados. E todos os direitos previdenciários no sentido de dizer todos os benefícios e serviços. E os avulsos, por disposição constitucional, têm direito a tudo que o empregado tem. Então, se você pergunta assim, o empregado tem direito à aposentadoria por idade? Sim. Tempo de contribuição? Sim. Especial? Sim, desde que exposto a agente nocivo, né, conforme as condições previstas lá no regulamento. Aposentadoria por invalidez? Sim. Auxílio-doença? Sim. Auxílio-acidente? Sim. Salário-família, se de baixa renda? Sim. Salário-maternidade? Também. Então, veja, os direitos na condição de benefícios, que é essa lista, que depois nós vamos trabalhar mais adiante, né, com esses benefícios, são assegurados ao empregado, tá? Tudo que é assegurado ao empregado é assegurado ao trabalhador avulso por expressa disposição constitucional. Agora, se eu trato de alguém que se enquadra na categoria de empregado doméstico, esse trabalhador não vai ter direito, caso acidentado e tenha uma redução na sua capacidade laboral provocada pelo acidente, esse trabalhador não tem direito ao auxílio acidente. Esse trabalhador não tem direito à aposentadoria especial. Esse trabalhador não tem direito a salário família, mesmo sendo de baixa renda. Então, quando eu enquadro um trabalhador dentro de uma categoria, isso vai determinar direitos acessíveis a esse trabalhador e também as obrigações previstas em lei para o trabalhador e para o seu empregador ou contratante. De acordo? Então, quem é o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que presta serviço a uma pessoa física ou a uma família no âmbito residencial, sem atividades contínuas e sem fins lucrativos. Então, aquelas situações de empresas de fundo de quintal, onde uma patroa usa a mão de obra da sua empregada doméstica para produzir itens para venda, podem ser congelados, podem ser doces, biscoitos, bolos ou artesanato, contando com a ajuda da empregada doméstica para a confecção desses itens, como passa a ter uma finalidade lucrativa, não se trata aí mais de uma empregada doméstica, mas sim de uma empregada. E aquela patroa que inicialmente era empregadora doméstica, passa a ter a condição de contribuinte individual equiparado à empresa. Então, para ser empregado doméstico, eu preciso ter a delimitação do âmbito do exercício da atividade, residencial. Aí, residencial eu vou entender como sendo o quê? A casa, o sítio, a casa de praia, a fazenda, o carro particular. Se você raciocinar, existem situações onde a família tem um carro particular com um motorista, e a família, ela entra no carro, na garagem de casa, não pisa nem no chão da rua, tá? Então, o carro passa a ser uma continuação do âmbito residencial. Sai de casa direto para dentro do carro para ir para o local de destino. E se aquele carro tem, no seu volante um motorista particular, ele está atuando no âmbito residencial daquela família. Então, o âmbito é residencial, a atividade tem que ser sem fins lucrativos. E o regulamento aponta que é uma atividade realizada de forma contínua, uma prestação de serviço contínua, para diferenciar o empregado doméstico do diarista ou da diarista, que seria uma contribuinte individual, ok? Então, eu vou apresentar aqui alguns quadrinhos com informações sobre o segurado enquadrado na categoria de empregado doméstico. Vamos lá. Então, empregado doméstico, tá? Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado doméstico aquele que, tá?
presta serviços de natureza contínua, mediante remuneração. A pessoa, a família ou entidade familiar, tá? Aqui pode ser a família mais ampla, ele chama aí de entidade familiar. No âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de empregado doméstico. São exemplos dentre as várias possibilidades que nós encontramos. Babá, cozinheiro, cozinheira, copeiro, caseiro, jardineiro, motorista particular, governanta, mordomo, aquelas pessoas que são cuidadores de idosos ou são cuidadores de crianças, né, ou adultos que têm algum problema de saúde ou portadores de deficiência, que atuam no âmbito residencial, prestando serviços sem fins lucrativos. Assim como eu tenho um motorista particular aqui, eu poderia ter uma família abastada em que eles utilizassem um helicóptero e o piloto de helicóptero atendesse somente aquela família. Então, nesse caso aqui, tá, você teria até o piloto de helicóptero como sendo, tá, um empregado doméstico, tá certo? Tá, eu vou desfazer aqui os riscos, não fica parecendo que eu tirei o motorista particular aqui da condição de empregado doméstico. O motorista particular é, sim, um empregado doméstico, como poderia ser o piloto, né, de um helicóptero que só atendesse a família. Para na cobertura do prédio, a família, né, sobe no helicóptero, continuidade do âmbito residencial e vai para o seu destino, tá? Então, temos aí exemplos. Agora, se eu tenho um caseiro de um sítio e esse caseiro, tá, começa a atuar lá colhendo frutas e verduras para venda, ele deixa de ser empregado doméstico, passa a ser empregado do sítio. E o empregador doméstico passa a ser um produtor rural, pessoa física enquadrada na categoria de CI, tá, o dono lá do sítio. O cozinheiro, se a patroa começa a utilizar, tá, os talentos desse trabalhador para vender, né, congelados, por exemplo, passa a ter atividade lucrativa, não é mais um empregado doméstico, vai ser enquadrado na categoria de empregado, de acordo? Vamos dar uma olhada aqui em algumas, né, informações importantes. A inscrição do empregado doméstico é efetuada pelo próprio empregado ou pelo empregador doméstico, tá? Não há problema. Diferente de um empregado, tá? Aqui nós estamos falando do empregado doméstico, né? É diferente de um empregado de empresa, onde cabe à empresa efetivar a inscrição do empregado, anotando os dados do contrato na carteira. É diferente de um avulso, onde o OGMO ou o sindicato vão escrevê-lo. Aqui não, aqui pode ser o próprio trabalhador ou o empregador doméstico responsável pela inscrição. A inscrição pode ser feita de duas formas, mediante cadastramento junto ao INSS ou simplesmente pagando uma guia da Previdência, utilizando um número de PIS ou de NIT que o trabalhador já possua. Tá? Então, ao pagar essa primeira guia identificada com o PIS, que aquele trabalhador doméstico já possuísse em face de uma carteira já existente ou de uma atividade anterior, paga-se a guia com o código específico para trabalhador doméstico e passa aquele ato a ser a inscrição do empregado doméstico. Então, pode ser o cadastramento, pode ser o pagamento da guia, o procedimento de inscrição. Agora, as contribuições do empregador doméstico, a contribuição é de 12% e a base é o salário de contribuição. Não aceitem como base para a contribuição de um empregador doméstico remuneração, tá? Vocês podem aceitar como base para o empregador doméstico salário de contribuição ou então a remuneração registrada na carteira até o teto, porque ele é um patrão que contribui sobre um valor que tem um limite máximo. Este valor é a remuneração registrada na carteira, que é a hipótese de salário de contribuição do empregado doméstico. Já o empregado doméstico, ele contribui com 8%, 9% ou 11%, tá? A depender da faixa do salário de contribuição. A base destes 8%, 9% ou 11% é também o salário de contribuição. Então, eu posso ter assim, 12 mais 8, 12 do patrão, de novo aqui, né, mais 9, ou 12
mais 11%, ok? Tá? Como contribuições aí do empregador mais a do empregado doméstico. A responsabilidade pelo recolhimento. O responsável pelo recolhimento é o empregador doméstico, tá? O prazo é dia 15 do mês subsequente. Se esse dia cair em dia não útil, o recolhimento será prorrogado para o dia útil imediatamente seguinte. Agora, nós temos umas particularidades aqui, tá? As contribuições sobre o 13º salário também devem ser recolhidas pelo empregador doméstico. Só que o prazo é 20 de dezembro, tá? Se cair em dia não útil, este dia 20 antecipa, tá? Não são calculadas as contribuições sobre o adiantamento do 10º, mas sim sobre o total do 13º quando do pagamento da última parcela. Então, às vezes, o pagamento é feito quando o trabalhador doméstico sai de férias, né? Já recebe a primeira parcela do 10º. Naquele momento, esse adiantamento não vai ser tributado. Agora, quando chega lá no final do ano, que paga a última parcela do 10º, vai se tomar o total do 13º, se calcula as contribuições, tá? Sobre o 10º e se efetiva o recolhimento até o dia 20 de dezembro daquele ano, tá? Agora, outro dado, contribuições relativas a novembro. O empregador doméstico, ele pode recolher, vejam que aqui é uma prerrogativa, é uma possibilidade. O empregador doméstico pode recolher as contribuições relativamente a novembro, tá, que seriam vencidas no dia 15 de dezembro, juntamente com as contribuições incidentes sobre o 13º salário em 20 de dezembro, tá? As contribuições são calculadas separadamente e recolhidas na mesma GPS. Então, seria o seguinte, eu teria aqui, né, as contribuições de novembro, tá, vencendo no dia 15 de dezembro. As contribuições sobre o 13º, vencendo no dia 20 de dezembro. O que acontece? Em vez de recolher no dia 15, a lei autoriza que novembro possa ser recolhido aqui. Tudo no dia 20 de dezembro. É uma prerrogativa. O empregador doméstico, em vez de 2 vezes no banco, vai só no dia 20 de dezembro e paga as contribuições na mesma guia sobre o salário de contribuição de novembro e sobre o valor relativo ao 13º salário, ok? Agora, o cálculo da contribuição é feito separadamente. Eu calculo contribuições sobre o salário de contribuição de novembro, sobre o 10º, separadamente, depois eu junto para pagar nessa guia do dia 20 de dezembro. Agora, o patrão poderá fazer o recolhimento trimestral. O empregador doméstico pode recolher trimestralmente. Ele recolhe na medida em que existam as seguintes condições. Então, o empregador doméstico pode efetuar recolhimento trimestral das contribuições sobre o salário de contribuição do empregado doméstico, desde que a base seja menor ou igual a 1 salário mínimo e seja obedecido o trimestre civil. Então, ele vai verificar o seguinte, o salário de contribuição do empregado dele é 1 salário mínimo, tá? Poderia também, tendo em vista a possibilidade de desconto de faltas, tá? De atrasos, você poderia ter um salário de contribuição menor que 1 salário mínimo. Então, se a base é menor ou igual a 1 salário mínimo, o patrão pode efetivar o recolhimento relativo ao trimestre, respeitado o trimestre civil. Seria assim, janeiro, fevereiro e março teriam, né, que ser pagos no dia 15 de abril. Abril, maio e junho no dia 15 de julho, tá? Você não pode inventar trimestre, tem que obedecer o trimestre civil. Quanto ao salário maternidade, a empregada doméstica tem direito, tá? Inclusive sem carência, e o valor do salário maternidade dela é correspondente ao último salário de contribuição, tá? Salário maternidade é benefício da Previdência, mas gera contribuição. A contribuição da segurada vai ser descontada pelo próprio INSS quando do pagamento do salário maternidade.
Quando se verifica o valor depositado no banco, já foi feito o desconto da contribuição de 8%, 9% ou 11%. Mas o empregador doméstico, ele tem que continuar a pagar a contribuição de 12% sobre o valor do salário maternidade. Então, vamos ver o que está dito aí. No caso de empregada doméstica em gozo de salário maternidade, o INSS desconta a contribuição da segurada quando do pagamento do benefício. E o empregador doméstico deve recolher a contribuição patronal de 12% sobre o valor pago pelo INSS a título de salário maternidade. Então, se o salário maternidade, o valor bruto do salário maternidade é de R$600, tá? Esses R$600 vão ser a base de cálculo dos 12% que deve ser recolhido este montante pelo empregador doméstico. Então, a Previdência desconta a parte da trabalhadora e o empregador doméstico segue durante os 120 dias da licença pagando 12% sobre o salário maternidade, tá? Então, aqui, gente, tivemos algumas informações sobre quem se enquadra na categoria de empregado doméstico, tá? E também sobre as contribuições, prazos de recolhimento, tanto sobre o valor pago mensalmente, sobre o 13º e também quando se tratar de recolhimento trimestral na situação da base de cálculo ser igual ou menor que um salário mínimo. Então, ficamos até aqui e na próxima aula vamos conversar sobre segurados enquadrados na categoria de contribuintes individuais. Até lá, gente!